Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica e hoje nós vamos conferir mais um vídeo da série O Corpo que Dança e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios do parto normal. Exatamente, esse é um estudo que eu tenho feito e que eu queria muito compartilhar com você porque ele é um grande tabu aqui no Brasil, é algo pouquíssimo discutido e pensado pelas pessoas. E como eu tenho vivido esse momento então da minha gravidez, eu queria aproveitar para ter esse espaço no canal para compartilhar um pouco com você que desconhece essa importância e esses benefícios de ter um parto normal. Mas antes disso eu já queria te convidar então a se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, a ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e a curtir o vídeo aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e precisa ser espalhado para mais pessoas. Faz isso aí no tempo da vinheta e eu retorno já já. Bom, então vamos lá. Esse é um vídeo meio mistura de relato das minhas experiências até agora com a gravidez e também de coisas que eu tenho estudado e tenho conhecido. E eu queria muito compartilhar com pessoas que são da área da dança, que estão pensando o corpo e que estão preocupadas aí com o seu corpo, com a sua saúde e com essas relações estéticas e artísticas de uma experiência corporal ou outra. Então, quando eu fiquei grávida no início desse ano, quando eu soube que estava grávida, em abril desse ano mais ou menos, eu não tinha dimensão de como era a relação e a cultura do parto no Brasil. Uma amiga me indicou um livro para ler, eu demorei um tanto de tempo para conseguir começar a ler, porque no início da gravidez a gente tem toda aquela sensação ruim, eu tive muitos enjoos, fiquei muito mal. E durante esse tempo em que eu fiquei me sentindo mal fisicamente, eu também não conseguia ter cabeça para estudar e para ficar pensando em gravidez. Mas assim que esse momento passou, eu fui então me debruçar nesse livro que foi indicado por essa minha amiga inicialmente, que é um livro que se chama Diário de Parto. E quando eu comecei a ler esse livro, eu me deparei com algo que eu não imaginava. Eu tenho um plano de saúde, estava sendo acompanhada por uma ginecologista obstetra qualquer do plano, que não é alguém que me acompanhava a vida inteira, nem nada disso. E eu supunha que estava tudo bem e que tudo se daria da forma mais ideal, natural, possível durante a minha gravidez. Mas quando eu fui ler aquele livro, eu descobri então que no Brasil a cultura da cesárea é o que predomina durante a gravidez das pessoas nos planos de saúde e inclusive na rede pública, Então a gente tem taxas aí de cesáreas altíssimas no Brasil. Na rede pública essa taxa é maior do que 50%, Então mais do que 50% das mães têm os seus filhos por meio da cesárea. E nos hospitais particulares que envolvem aí esses planos de saúde, as taxas de cesárea chegam a 80%, 90%. Então, o parto é feito através de cesárea aqui no Brasil. Muitas vezes uma cesárea agendada, ou seja, você nem começa a sentir em casa as contrações, as dores do parto e etc. para ir ao hospital. Não. O seu médico marca um dia específico para que esse seu filho nasça, Esse dia específico é um dia próximo aí à sua DPP, que é o dia provável de nascimento da sua criança, mas muitas vezes essa criança não estava ainda preparada para nascer, não era um tempo ideal para que esse bebê nascesse.
E essa experiência, então, de começar a sentir as contrações em casa e ter essa experiência inicial de sensação do parto acontece somente quando as mães entram em trabalho de parto antes da data marcada e não posteriormente à data marcada. Quando eu descobri isso, eu fiquei extremamente impactada. Eu não sabia o que pensar sobre isso, porque eu imaginava que o parto normal, que o parto natural era aquilo que era idealmente pensado pelos médicos e pensado e idealizado aqui no Brasil. E foi aí então que eu fui descobrir que muito provavelmente a minha médica do plano não faria esse parto normal, que ela também iria agendar, marcar e tudo mais, e comecei a correr atrás de outras possibilidades e de tentar entender então quais são as vantagens e desvantagens de um parto normal, de um parto natural, de um parto cesárea e tudo mais. Aí eu descobri que existe então um movimento que vulgarmente é chamado de parto humanizado e que muitas pessoas acham inclusive ou olham inclusive para esse movimento com muito preconceito, né? Mas na verdade é um movimento extremamente científico, feito aí por uma série de médicos, né, de ginecologistas obstetras, médicas, obstetrizes e pessoas da área do parto, né, doulas, parteiras, etc., querendo então reforçar essa importância de um parto feito a partir de dados científicos. Por incrível que pareça, muitas coisas que são feitas aí na cultura da medicina, no meio dessa cultura do parto, né, e de fazer parto, não são coisas feitas através de estudos científicos e de dados científicos, mas são coisas feitas porque foram passadas de geração para geração, né? Então o médico vai aprendendo com outro médico e descobre que é assim, e aí vai dizendo que é assim e tal, mas não existem estudos e dados científicos sobre isso. Então muitas pessoas que trabalham com parto humanizado gostam inclusive de dizer não é parto humanizado, é parto baseado em evidências científicas. Essa é a lógica do pensamento do parto humanizado. O que é de fato cientificamente melhor para a mãe, para o bebê, etc., no momento de parto, né? E é por isso que o parto humanizado então milita por esse parto normal, natural, porque o parto normal, o parto natural é extremamente mais saudável para a mãe e para a criança. Existem vários mitos também que dizem que o parto normal ou o parto natural ele é melhor para a mãe, mas ele é pior para a criança. Que a criança sofre muito quando passa pela vagina da mãe, que essa criança é esmagada, que ela pode sair com sequelas, enfim, uma série de mitos gigantescos sobre essa experiência do feto ao sair da mãe pela vagina. E aí idealiza-se que uma criança sendo retirada com a barriga da mãe cortada ali, nasce num ambiente mais estéril, mais higiênico, melhor, que não esmaga essa criança e tudo mais. Porém, isso é um equívoco, porque de fato a criança ser expelida pela vagina da mãe também tem as suas vantagens e a criança precisa entrar em contato com todos os micro-organismos que ela entra em contato nesse processo de ser expelida por baixo, porque isso também vai ser extremamente saudável para a criança. E, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais o nosso parto não deve ser marcado com antecedência, porque a criança sair de fato da mãe no momento certo faz com que ela desenvolva suas estruturas corporais para estar melhor vivendo no mundo. Então, muitas vezes, muitas crianças vão parar em incubadoras, né, nascem prematuras nos hospitais, e esse nascimento prematuro não foi um problema da mãe, não foi um problema da família, mas foi um problema do médico que forçou essa mãe a ter essa criança antes da hora. Então, muitos casos de criança prematura não são crianças que estavam sofrendo dentro da barriga, que passaram da hora de nascer ou coisa do gênero, mas são crianças que nasceram antes da hora. Para quem não sabe, o ser humano é um dos únicos animais onde as crianças nascem antes de terminar de se formar. Quando a gente olha para outros animais na natureza, a maioria dos animais, quando nascem,
já nascem andando, quando a gente pensa nos mamíferos, né? Os mamíferos, eles saem do corpo ali do animal, da mãe animal, da fêmea, e eles já saem andando, né? Eles já saem com uma certa autonomia. E não é isso que acontece com os bebês, né? Então fala-se inclusive aí de uma gestação que dura 9 meses dentro da barriga da mãe e 9 meses fora da barriga da mãe, né? Como se essa criança, na verdade, precisasse de 18 meses para se formar, né? De um tempo dentro dessa barriga e outro tempo fora dessa barriga. Então, o que acontece é que sim, de extrema importância que a criança fique o máximo possível na barriga da mãe. Só que isso vai gerando pavor nas pessoas, né? Uma criança que passou de 38 semanas, 39, 40, as pessoas vão achando um absurdo, né? Pensam que essa criança vai sofrer lá dentro, a família toda ansiosa. Então existe uma pressão absurda que muitas vezes faz crianças nascerem extremamente prematuras e terem que terminar questões da sua formação aqui no mundo externo de maneira muito mais complicada do que se tivessem nascido aí de parto normal e de parto natural. Quando a gente fala de parto natural, a gente está falando simplesmente de um parto que não teve intervenções médicas, né? Então, uma mulher que não precisou aí de uma anestesia, não precisou de nenhum processo de intervenção médico muito específico para que essa criança nasça. E quando a gente fala de um parto normal, a gente fala de uma mãe que precisou de anestesia, que precisou de algumas coisas, mas que essa criança nasceu pela vagina, tanto no parto normal quanto no parto natural. Ah, mas Petícia, então só é saudável a criança que nasce de parto normal ou que nasce de parto natural? Não, não necessariamente. A cesárea existe, é claro, para evitar aí uma série de mortes de fetos e mães que ocorreram durante muito tempo, e é para isso que de fato ela existe, né? Então, uma cesárea que foi feita para de fato evitar um sofrimento e uma morte específica, ela é uma cesárea extremamente importante, né? E essa cesárea pode sim salvar uma vida e ser sinônimo então de saúde, de benefício para essas pessoas. O grande problema é que existem diversos mitos em relação a esse parto normal e a essa cesárea, né? E esses mitos são mantidos. Então, eu, por exemplo, fui uma criança que nasci de cesárea porque estava com um cordão umbilical enrolado no pescoço, né? Esse era um dos grandes mitos médicos, por exemplo, de que uma criança que tem um cordão umbilical enrolado no pescoço não poderia nascer de parto normal ou natural. E isso é mentira, né? É muito possível sim uma criança nascer de parto normal ou natural estando com o cordão umbilical enrolado no pescoço uma vez ou até 2 vezes, né? A circular de cordão não é um grande prejuízo para a criança e ela não vai ser enforcada durante esse processo aí de sair por baixo da mãe, né? Então existem muitos mitos que precisam ser estudados para que tudo isso seja vencido. A mãe precisa estudar durante a gravidez. E essa é uma coisa muito estranha, porque a gente não está acostumado com isso quando a gente fica grávida, né? Gravidez aqui no Brasil já é sinônimo de doença, né? Então, quando a gente fica grávida, a gente pensa, vou ao médico, e aí a gente começa a ser cuidado por esse médico e a gente entende, então, essa gravidez como doença. A gente passa a fazer todos os exames que o médico manda e ir até o consultório do médico. Uma dúvida ou outra que a gente tem, a gente pergunta para o médico, mas a gente fica sempre confiando nesse médico como se o médico fosse fazer o nosso parto. E o que acontece de fato não é isso. Quem está grávida é a mãe. Gravidez não é doença, gravidez é saúde e essa mãe ela precisa estudar, se informar, entender o que está passando, porque inclusive quem vai fazer o seu próprio parto é ela mesma, né? E esse é um entendimento que eu não tinha e que muitas pessoas de fato não têm quando ficam grávidas, né? Entender que o parto é seu e esse parto que é seu, essa gravidez que é sua, ela é extremamente importante para gerar autonomia, segurança e de fato fazer uma transformação incrível na vida dessa mulher,
né? Então, esse corpo que passa por esse processo de transformação é um corpo que de fato está aprendendo aí uma série de coisas que artisticamente a gente valoriza muito, que é essa relação de autonomia, de consciência de si, de reconhecer seus limites, de entender suas possibilidades e de querer fazer e tomar frente sobre as coisas, né? Então eu acredito muito nisso, nesse parto ativo da mulher. Aliás, esse foi aí o segundo livro que eu li, que foi absurdamente importante para mim ter lido, que é um livro chamado Parto Ativo, né? De entender que de fato é a mulher que faz esse parto e que esse processo é nosso e precisa ser vivido por nós. Bom, esse relato poderia ser gigante, né? São muitas coisas aí aprendidas. Talvez você esteja pensando o que isso tem a ver com dança, mas para mim isso tem muito a ver com dança, porque tem a ver com o corpo, tem a ver com as escolhas que eu faço sobre o meu corpo, com o quanto eu estou submetendo esse meu corpo ao outro, ou eu estou gerando de fato autonomia, empoderamento e emancipação deste meu corpo, né? E pode ser um processo absurdamente libertador e interessantíssimo aí para as mulheres que estão a fim de passar por essa experiência. Então, para mim, a experiência do parto, desse estudo de corpo, dessas transformações, dessa gravidez, é de fato uma experiência de dança, é uma experiência de movimento. Então, eu te convido aí a mergulhar nesse mundo, se você está interessada, se você descobriu que você está grávida, se você tem interesse em ficar grávida futuramente. Também te proponho a compartilhar esses vídeos com pessoas que você conhece aí, que estão nesse processo, que estão vivenciando a gravidez, né? E te convido então a pensar melhor aí nas suas relações de mundo e assumir os processos que você tem vivido com mais autonomia, com mais empoderamento, para que a gente possa de fato parir pessoas melhores e poder viver aí num mundo melhor e num mundo mais interessante para nós mesmos. Bom, a gente termina o vídeo da semana por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!